no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O governador Elmano de Freitas faz nesta semana a primeira viagem internacional. Elmano integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarca no próximo dia 26 na China em busca de investimentos. O governador cearense está de olho nos setores de energias renováveis e também automobilístico. As informações agora com o repórter Sátrio Salles. Com a presença do governador Elmano de Freitas, a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a China entre os dias 26 e 31 de março, em busca de atrair investimentos para o Brasil. Será a primeira viagem internacional do chefe do Executivo Estadual. Elmano tem transmitido otimismo com as perspectivas de viabilização de empreendimentos do país asiático no Ceará. A agenda prevê negociações com grupos empresariais interessados na exploração de energias limpas, a eólica, solar e de hidrogênio verde, e a busca de parcerias que garantam a retomada das atividades da antiga fábrica da Ford no município de Horizonte, onde era produzido o Jeep Troller. A unidade está desativada desde o mês de outubro de 2021. A comitiva do presidente Lula, que terá 240 pessoas, entre empresários, deputados federais, senadores e governadores, visitará a China, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, entre os dias 26 e 31 de março. A agenda prevê uma reunião entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping. São 20 deputados federais e 7 senadores. Entre os deputados federais, 2 são cearenses, José Nobre Guimarães, do PT, e André Figueiredo, do PDT. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. É um sonho que volta a ser alimentado. Possível transferência da antiga fábrica da Ford em Horizonte, onde era montado o Jeep Troller, como acaba de dizer o Sátiro Salles, para um grupo chinês, está na agenda do governo do estado. As informações agora com o repórter Ednardo Lemos. Milhares de moradores, comerciantes e donos de estabelecimentos de serviços dos municípios do Vale do Caju, especialmente de Pacajus e Horizonte, sonham com o aproveitamento da antiga fábrica da Troller, que pertence à Ford e foi desativada no mês de outubro de 2021. De lá para cá, foram muitas tentativas para a estrutura e as máquinas serem aproveitadas, mas todas as ações foram frustradas. Agora, com as negociações do governo federal com o grupo chinês BID, que deve assumir as fábricas da Ford na Bahia, ressurgem as esperanças que os investimentos cheguem também ao Ceará, especialmente em Horizonte. A montagem do Jeep Troller gerava pelo menos 470 empregos diretos e todos os trabalhadores foram desligados da empresa. São pessoas que ainda sonham em voltar a trabalhar no mesmo local, na BR-116, onde estão os galpões e os equipamentos da antiga fábrica de Jeep Troller. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, como registra o site Ceará Agora, destaca que o grupo chinês poderá também assumir a unidade da Ford em Horizonte, contrariando os autores de informações de fake news, que dizem que a fábrica foi desmontada e o prédio demolido. Que essas boas notícias voltem à região do Vale do Caju, reabrindo importantes postos de trabalho para moradores de Horizonte, Pacajus e, por exemplo, Chorozinho. Com redação do Ceará Agora, Ednardo Lemos. O Ednardo mostra, Beto Almeida, para quem nos acompanha pelas redes sociais, as imagens recentes sobre a estrutura física do prédio onde funcionou a fábrica do Jeep Troller, que é uma das unidades do grupo Ford. Essa fábrica, o prédio está bem zelado, está ali, não em funcionamento, mas gerando expectativa, como também registra o Ednardo Lemos, em relação a uma possível ocupação no futuro. A informação trazida pelo jornal Folha de São Paulo na última sexta-feira, de que o grupo chinês que está avançando nas negociações para assumir as fábricas da Ford na Bahia,
também entraria na pauta de negociações essa unidade da Ford no Ceará, que seria, como disse o nosso repórter Dinardo Lemes, uma boa notícia para os municípios da região do Vale do Caju, para a região metropolitana de Fortaleza e para a economia do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes, dizendo que nós estamos aqui olhando para esse horizonte aqui chovendo. Não é o horizonte aqui o município, não. Estou olhando para o horizonte aqui o oceano, Luciano. Muito bom. Você fica bem encolhidinho aqui, né? Para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, com imagem dos estúdios do Jornal Alerta Geral, mostra o Beto aqui bem encolhido. É frio, Beto? Um pouquinho de frio, mas então é gostoso. Desliga um dos ar-condicionados, Camila. De jeito nenhum. Para com isso. Olha só, Luciano, a expectativa é forte, de fato, em relação a essa viagem do presidente Lula na próxima... Forte com Ford. Isso, na próxima sexta-feira, onde vão acompanhá-lo pelo menos cerca de 200 pessoas, uma comitiva imensa. E aí sim, eu acho que essa é a primeira grande viagem internacional, Luciano, que promete trazer resultados concretos de negócios, de investimentos, de trocas bilaterais entre Brasil e China. Primeiro porque a China é um parceiro enorme, preferencial do Brasil. Então imagine o que significa qualquer investimento chinês, qualquer tentativa de se fechar negócio. É sempre um grande negócio. O ponto é, o presidente Lula foi muito incisivo ao dar essa notícia em relação especificamente à fábrica da Ford na Bahia, a utilização dessa fábrica, Luciano, porque, claro, ele faz um afago onde ele teve uma boa votação entre os baianos, mas no Nordeste todo. E aí entra a nossa expectativa também em relação ao que poderá haver de proveito para a utilização dessa instalação, dessa planta do veículo aqui na cidade de Horizonte, na minha cidade de Horizonte, que era pertencente então à Ford. É uma fábrica, é uma instalação menor, é uma coisa bem menor em relação ao tamanho do que é a planta da Ford em Camaçari, na Bahia. Lembrando que aqui no Ceará não se produzia exatamente os carros da Ford, mas o Jeep Troller, que foi adquirido pela Ford. E aí, Luciano, tem um detalhe. A BYD, que alguns chamam de BYD, mas eu estou chamando de BYD, é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Lembrando, no entanto, que a China está avaliando ainda se vale realmente o investimento. E se fizer o investimento, não sabe se vai ocupar toda a imensa planta que existe hoje na Bahia, no estado da Bahia. Já do Ceará, eu não sei como é que ficaria, porque é uma planta bem menor, diminuta, onde fabricava um carro, um Jeep, que tinha um conceito internacional muito bom, mas, claro, muito inferior, por exemplo, ao que a dimensão que existe na fábrica da Ford em Camaçari. Embora você fale assim, é uma estrutura bem menor, e realmente é bem menor, mas ali eram gerados quase 470 empregos diretos que faziam a diferença na vida dessas famílias e também da economia dos municípios de Pacajus, Horizonte, Chorozinho. Registrar também, jornalista Beto Almeida, que até o momento nenhum representante do governo do estado, o governador Eumano de Freitas, não se pronunciou sobre possíveis negociações com o Grupo Ford, e as informações são de bastidores a partir dessa reportagem do jornal Folha de São Paulo, que registrou a possibilidade de inclusão da unidade da Ford no Ceará, no município de Horizonte, nas negociações que estão sendo travadas entre o governo federal e esse grupo da China. Exatamente. E aí tem um detalhe, é bom, eu acredito até que nesse aspecto de manter essa conversa, essas expectativas num campo mais real, para não gerar inclusive frustração. O governador Eumano vai com certeza acompanhar, se houver possibilidade real de que haja uma extensão da fábrica para o estado do Ceará, da BYD, não só em Camaçari, mas que venha alguma operação para o estado do Ceará, excelente, muito bom. Eu acredito que dessa viagem virão muitos bons contatos, porque é uma viagem que tem um forte apelo comercial com o maior parceiro que o Brasil tem no comércio exterior. Então, que isso traga bons resultados, porque finalmente vai sair algo que a gente aguarda, por exemplo, de todas essas viagens que o presidente Lula já fez desde que reassumiu esse seu terceiro mandato. Eu acho que essa, sem dúvida, é a primeira e mais importante, com possibilidade real de se trazer algo concreto nessas relações comerciais. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos falar sobre o futuro do BNB,
ou a definição sobre quem irá comandar a instituição? Exatamente, mas vamos conversar também sobre o programa Mais Médico, porque a semana começa com essa boa notícia. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.